questões. O verdadeiro diretor social é aquele que se preocupa com 3 pontos básicos em qualquer tipo de reunião leonística. Atenção, reunião leonística, eu estou falando de festiva, estou falando de atividade e estou falando das reuniões ordinárias da diretoria. Então, o primeiro item é a acomodação, o segundo é a administração de tempo e o terceiro é protocolo leonístico. É sobre isso que nós gostaríamos de falar hoje com vocês. Se nós começarmos com a acomodação, e aqui vem um item interessante, que o presidente do clube é o dono da festa. A gente sabe disso. O presidente do clube, ele é o dono da festa. Ele é a estrela da festa. Porém, é bom lembrar que ele pode até ser o dono da festa, mas quem manda é o diretor social. É o diretor social que organiza todo o esquema para que o presidente possa brilhar. Então, presidentes de clubes, valorizem os diretores sociais que vocês têm. Porque quando o diretor social dá uma dica para vocês, ou pede para você, vai mais devagar, ou vai mais rápido, ou leia menos, ou vamos aproveitar o tempo, pode ter certeza. Atrás disso, tem toda uma organização, uma logística que está dependendo do trabalho do presidente do clube. Então, o diretor social, repito, o presidente do clube é a grande estrela da festa, e vai continuar sendo. Mas quem manda no dia a dia ali, naquele momento, nessa integração, é o diretor social. E quando nós falamos isso, a gente fala sobre acomodação. Gente, o diretor social é responsável pelo conforto dos associados. Nada de ficar escolhendo cadeiras apertadas, cadeiras que machucam, lugares onde não há possibilidade sequer de você se fazer uma integração, sair, andar um pouco, circular entre mesas. Conforto é essencial. Lembrem-se, você sai da sua casa para participar de uma reunião leonística, você vai querer o mínimo de conforto que você tem na sua casa. Então é evidente que as pessoas querem ter essa oportunidade e o diretor social, cabe a ele a responsabilidade de todo esse conforto, dar esse conforto. Da mesma forma, dar segurança em qualquer atividade. Por que a gente fala de segurança? Você, por acaso, vai deixar que seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, presentes numa reunião como essa, você vai deixar que ele se sente, por exemplo, numa cadeira que pode ser quebrada? Ou que ele esteja trabalhando em alguma espécie de atividade e possa correr algum tipo de risco? Você gostaria disso? E é o diretor social quem pensa sobre isso. É o diretor social que observa essas situações, acompanha. Eu vou ser até um pouquinho mais radical, assim, dar um exemplo até um pouco mais radical. Escolha os lugares onde você vai fazer as reuniões com o seu grupo de pessoas, com o seu companheiro, sua companheira, seu clube. Eu vou levar num lugar onde? Eu vou levar num lugar baratinho. É uma pizzaria que tem aqui perto da minha casa. É baratinho, baratinho. Tem que andar uns 3 quilômetros lá para dentro, mato adentro. Mas a gente, cuidado. A gente sabe que hoje em dia a violência do jeito que está é muito fácil de alguém abordar ou ser abordado tanto no transporte quanto no próprio restaurante ou próprio local que você for fazer o evento. Então pense bem, diretor social, sobre a segurança sua e de todas as pessoas que estão sob sua responsabilidade. E um terceiro momento, quando a gente fala de acomodação, eu falo sobre praticidade. A praticidade de um local onde você possa fazer uma reunião e, ao mesmo tempo, você possa fazer um jantar. Você possa fazer um coffee break, você possa fazer um brunch. Enfim, você tem essas oportunidades dependendo do horário que você escolher. Por que eu estou falando praticidade? Paulinho e eu fomos participar de um evento recentemente e o evento estava muito bonito. Foi feito num restaurante onde a parte protocolar, ela foi feita no piso de cima do restaurante. Repito, um salão muito bonito, governador, muito bem arrumado, estandartes, bandeiras, estava maravilhoso a parte de cima. A parte de baixo é onde ficava o serviço de refeições. E nós estamos falando de uma diferença de 2 lances de escada. Então as pessoas tinham que descer as escadas, se servir, subir as escadas novamente com os pratos, os talheres na mão, para depois voltar para o salão onde estava sendo feita a reunião. Totalmente sem prática nenhuma, né? Estou vendo aqui que o Carlos Roberto está
Tá achando que tá ridículo isso, não, mas é verdade. Sabe o que aconteceu, Carlos Roberto? Muita gente que desceu, principalmente as pessoas com maior dificuldade de locomoção, se serviram e ficaram na parte de baixo. Não participaram do restante do trabalho lá em cima. Por quê? Porque se sentiram mais à vontade para ficar ali, até para não correr risco. Praticidade, segurança, conforto, são palavras-chave para a gente determinar a acomodação, que é uma das responsabilidades do diretor social. Eu estou falando muito rápido, tá? Vocês estão gostando? Faz um joinha aí, quem tiver, se tiver tudo de acordo, legal. Se não, por favor, me avisem para eu poder mudar um pouco o meu ritmo aqui, tá? Outra situação bastante interessante aqui é a administração de tempo. Lembra que eu falei que o presidente é a grande estrela do evento, da reunião ou da nossa atividade ou da nossa festiva? Pois é, mas quem manda mesmo é o diretor social. Então, o diretor social precisa aprender a administrar o tempo. Pontualidade. E aqui eu quero fazer uma consideração muito especial ao que eu vi essa semana na escola de Leão Orientador, muito bem conduzida, inclusive o Glauber era um dos instrutores, e eu fiquei muito feliz quando eu ouvi o vice-governador eleito do Distrito LC2, o Rodrigo Lavieri. Eu fiquei muito feliz com o que ele falou uma coisa que eu, particularmente, sempre concordei, mas ele colocou as palavras de uma forma muito precisa. Imagine você que quando nós estamos numa reunião em que a gente respeita os presentes e não os ausentes, o que é que acontece? A pessoa chega, você marca a reunião para começar às 20 horas. A pessoa acorda cedo, trabalha o dia inteiro, corre para casa, toma um banho, bota um perfume, troca de roupa, vai para a tua reunião, chega lá, sabe-se lá como, às 19h45, porque a sua reunião começa às 20 horas, está marcada para as 20 horas. Só que você não começa essa reunião às 20 horas porque está faltando fulano de tal que vai chegar um pouco atrasado. E esse fulano de tal chega às 20h35. Você está respeitando os presentes ou está respeitando os ausentes? O que foi que o Rodrigo Lavieri falou que eu gostei muito? Aquela pessoa que chega pontualmente no horário e percebe que o diretor social ou o clube está privilegiando aqueles que chegam atrasados, aquela pessoa não chega mais pontual. Ele começa a atrasar. Ué, para que eu vou chegar pontual se o meu clube resolve privilegiar aqueles que estão se atrasando? E nessa altura do campeonato, você vai ter uma sequência de atrasos. Então, a administração de tempo é extremamente importante com relação a isso. Marcou 20 horas, começa às 20 horas. Você sabe que vai ter atraso? Não tem problema. Vá condicionando essa administração de tempo, mas não deixa isso esticar muito. Já participei de festivas que marcou o evento para as 20h30. O protocolo foi começar às 21h30. O jantar foi servido às 23h30. Ninguém mais queria jantar. E o pessoal já queria ir embora, porque se tratava de uma quarta-feira, e quinta-feira a grande maioria das pessoas tem que trabalhar. Então, nós precisamos pensar nisso. Precisamos pensar em respeitar os presentes e não os ausentes. Pontualidade, aliás, se não me falha a memória, Glauber, você pode até me corrigir, dos indicadores que nós temos, o Bittar, nós falávamos muito disso já na época dele, quando ele era presidente do Conselho de Governadores. Indicadores de evasão de leões dos clubes. Um dos pontos mais fortes era a falta de pontualidade. Concorda? Então, isso nós já temos há muitos e muitos anos carregando essa situação. Podem acontecer atrasos? Acontece. É natural que aconteça. Mas não faça disso uma prática que vá desanimar, que vá desmotivar outras pessoas a participarem das festivas. E essa administração de tempo é responsabilidade do diretor social. E, por fim, o protocolo leonístico. E aqui no protocolo leonístico, a gente precisa deixar muito claro que as pessoas precisam conhecer a simbologia leonística. As pessoas precisam conhecer as formalidades. E o diretor social
tem que conhecer, é necessário. Ah, mas isso é imperativo? Não, não é imperativo, é uma realidade. Precisa conhecer a ordem de precedência. É a ordem de precedência que vai determinar, muitas vezes, o sucesso ou o fracasso da tua reunião. Porque muita gente pode sair falando a respeito disso. Então, quando nós trabalhamos com a simbologia leonística, o conhecimento das formalidades, ah, mas eu não conheço, não tem problema. Nós temos muita literatura de Lions internacional, hoje à disposição, o próprio LC6, se não me engano, o Glauber já me falou sobre isso, já publicaram um guia, o nosso Guia do Leão, que tem uma parte voltada para protocolo, quer dizer, ajuda em algum momento, muitos podem se beneficiar das informações que nós temos hoje em Lions e que estão aí à solta, na internet, em vários livros, em vários cadernos, apostilas, em vários cursos. É importante que você, diretor social, conheça a simbologia leonística, conheça as formalidades, conheça a ordem de precedência. E como é que isso funciona? A ordem de precedência, e aqui como eu falei para vocês, ele é um divisor de águas, né? A ordem de precedência pode determinar o fracasso ou o sucesso do seu evento. A ordem de precedência é uma sequência pelo qual você estabelece a ordem hierárquica, à disposição das autoridades civis, estados, símbolos nacionais, a organização e do grupo social. A precedência sempre foi um motivo de atrito. E não se engane, sempre será polêmico. Sempre. Sempre vai ter alguém que vai dizer, eu não fui para a mesa. Ou, você deveria ter me colocado na mesa, eu deveria ir para o lugar número 4, número 5, número 2. Onde entra o papel do diretor social aqui? Ele precisa desenvolver a agilidade, habilidade comportamental, para ele saber administrar as polêmicas na ordem de precedência. Gente, ordem de precedência está muito associada a ego e vaidade humana. Muito. É extremamente importante que a gente tenha consciência disso. Ordem de precedência está ligado ao ego, está ligado à vaidade humana, e a gente tem que saber como trabalhar essa situação. Não vai dar para corrigir as pessoas, mas precisamos saber como trabalhar com elas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre montagem de mesa, e eu só vou dar uma dica aqui. Não quer ter problemas com ordem de precedência no seu clube, na sua festiva, na sua atividade, na sua reunião? Monte mesas pequenas. Monte mesas de, no máximo, 7 lugares. Pode ter certeza, você não terá problemas. E depois, evidentemente, anuncie a presença de outras pessoas que podem sentir-se à mesa. Mas não monte mesas muito extensas. Querer agradar todo mundo é o primeiro passo para você se dar mal. Tem gente que quer agradar Deus e todo mundo. Aí eu vou agradar, não posso deixar fulano fora da mesa. Tenho que colocar ele lá na mesa. Numa hora dessa, é o primeiro passo para você ter problemas na sua festiva ou na sua reunião. É muito importante que o diretor social conheça o leonismo, conheça a simbologia, conheça os seus dirigentes e as suas lideranças. Eu vou contar uma historinha rápida aqui. Um diretor social estava fazendo o anúncio de uma mesa, na composição da mesa, e ele tinha lá um PDG que estava no roteiro, é o PDG, sei lá, XYZ. Aí ele começou a fazer a leitura daquele roteiro e leu o nome do PDG XYZ. Só que aquele PDG não estava lá, ele tinha se ausentado, não estava naquele momento. E aí o presidente do clube não chamou atenção, mas deu um toque para o diretor social, né? Falou assim, olha, o PDG que você acabou de anunciar, ele não está na festiva. E aí o diretor social, no microfone, virou para o presidente e falou assim, mas eu não conheço o cara, não sou obrigado a conhecer. Quando ele falou, não conheço o cara, não sou obrigado a conhecer, passou claramente a ideia de que ele também não conhece as pessoas que fazem parte do leonismo. Passou a ideia clara de que ele não conhece os dirigentes, as lideranças. Então é sempre muito bom a gente conhecer as pessoas que fazem parte do nosso trabalho. Conhecer o protocolo, a ordem geral de precedência, a colocação de bandeiras. Por exemplo, qual é o logotipo oficial de Lions Club? Gente, até hoje tem clube que adota este logotipo. E esse logotipo parou... Alessandro, é verdade. Tá? Tem gente que adota esse logotipo. E esse logotipo... Eu vi um governador que preparou um cartão de visita com esse logotipo.
E a gente precisou explicar para ele que esse logotipo deixou de ser usado em 2008, quando houve a convenção em Bangkok. E lá na convenção de Bangkok, eles estipularam, determinaram um novo logotipo, que é esse daqui, que hoje é o mais usual. Por que esse logotipo foi criado? Esse logotipo foi criado porque ele é mais fácil de ser transmitido pela rede social, pelas linhas eletrônicas. O logotipo antigo, que é muito rebuscado, muito cheio de cores, ele tem dificuldade de ser transmitido pelo virtual. E, por isso, Lions Internacional adotou um logotipo mais clean, mais limpo, com menos cores e menos riscos, comparando, evidentemente, com os logotipos antigos. Este é o logotipo que se usa. Então, diretor social, você mesmo se policie com relação a esse uso do logotipo. O logotipo oficial de Lions é aquele que vai determinar se você conhece ou não como é que está a nossa situação hoje. Outro detalhe bastante importante dentro de Lions Internacional é qual é a marca de Lions. É diferente, ó. Logotipo é esse que vocês estão vendo na tela. Mas a marca de Lions, nós já tivemos algumas. Você tem essa, que tem o nosso slogan internacional, o slogan We Serve, que foi utilizado e foi aprovado em 1954 num concurso internacional. E é de autoria de um leão canadense. Simplesmente We Serve. E você tem outras marcas, como essa, de Lions Clubs International Foundation. Este ano, e vai ser aos poucos, Lions Internacional está adotando uma única marca. Então, tanto essa marca do ICERV, quanto a marca de Lions Club International Foundation, estão se fundindo para criar uma única marca, e essa marca é a que nós estamos divulgando com uma certa frequência, Lions International. Esta é a marca que está sendo utilizada. Ah, mas vai deixar de ser o We Serve, nós servimos? Não, não vai. O We Serve continua sendo o slogan de Lions Internacional, mas a marca passa a ser esta, que vai ser uma marca que vai integrar todas as outras atividades que nós desenvolvemos. Então, diretor social, presta muita atenção nisso. Quando você for fazer alguma divulgação, já começa a divulgar usando a marca que está sendo transmitida. O que significa o colar do mestre cerimônia? Gente do céu. Tem pessoas que pegam esse colar, quando o presidente coloca o colar, ele beija o colar, ele abraça o colar, ele não quer devolver o colar, sabe? Já vi gente chorar. Eu sempre sonhei a minha realização. Eu estava com esse colar, pegava o colar, chacoalhava o colar, tudo mais, né? Esse colar significa que o mestre de cerimônias, que é uma pessoa importantíssima dentro de qualquer evento de Lions, não exponha o presidente da Assembleia. Eu duvido muito que o nosso governador, Roberto Luiz, queira fazer algum evento leonístico e que ele não tenha um mestre de cerimônias para conduzir. Você ia ficar meio louco, né, governador? Porque você precisa ter um mestre de cerimônias, que é aquele que vai conduzir a Assembleia através de um roteiro. E esse colar identifica o seguinte: mestre de cerimônias, você é o único que tem o direito e o dever de interromper alguma situação, algum fato, para você poder atuar. Você é aquele que dá a palavra, você é aquele que orienta. Veja, se o mestre de cerimônias está fazendo isso, o diretor social tem que estar correndo por outros lados. O diretor social tem que estar vendo o que está acontecendo nos bastidores. Mas é importantíssimo que a pessoa que tome o colar de mestre de cerimônias, né, que ele saiba que aquilo é uma simbologia que não pode ser agarrada, não pode ser chacoalhada, não pode ser beijada, não pode ser posta. Não. O presidente colocou o colar ali, ótimo, excelente, faça o seu papel, terminou a Assembleia, terminou o seu papel na Assembleia, vá até o presidente, né? Agradeço a oportunidade de ter servido como mestre de cerimônias essa noite e devolvo o colar ou o medalhão de mestre de cerimônias ao presidente da Assembleia. Vai lá, devolve, acabou o problema. O presidente vai tirar esse cordão do seu pescoço, vai guardar. Isso é uma simbologia quase que sagrada dentro de Lions Club. Nós precisamos manter esse respeito a essa simbologia do colar do mestre de cerimônia. Tudo bem até aqui, gente?
Está muito cansativo? Está legal? Podemos correr ou não? Então tá bom. Instrução leonística. Todos nós sabemos, isso faz parte até de uma orientação de Lions Internacional, que a instrução leonística ela é obrigatória em todos os encontros leonísticos. São apenas 5 minutos de conversa, de fala, de orientação sobre alguma coisa de Lions. Ah, mas eu posso falar de algum assunto da atualidade dentro da comunidade? Pode, claro. Isso vai envolver Lions? Sem dúvida. Se estiver envolvendo, é uma instrução leonística. A gente assistiu recentemente uma instrução leonística fantástica, muito boa, que falava sobre a construção de um hospital na região do Alto Tietê. E eu achei extremamente interessante quando ele falava da construção do hospital, mas ele envolvia o impacto dessa construção na comunidade e falava a respeito da participação do Lions. Pronto, é uma instrução leonística completa, porque mostra o quanto nós precisamos impactar a comunidade. Então, o diretor social é responsável por identificar qual é o assunto que vai ser falado nessa instrução leonística e preparar as pessoas que vão fazer essa instrução leonística. Atenção, você pode ligar para alguém dos clubes e dizer, você pode fazer a próxima instrução leonística? Ó, a pessoa não tem um texto, você tem tanto texto hoje na internet sobre Lions Club, ou então você pega o seu próprio estatuto, pede para essa pessoa falar a respeito de determinado item do estatuto, enfim, você tem muitas oportunidades e muitos assuntos para serem tratados. Então, vale a pena a gente trabalhar com relação à instrução leonística, porque isso motiva, orienta e faz com que as pessoas também estejam movimentadas para isso. Junto com a instrução leonística, tem 2 assuntos que acontecem com muita frequência. Pelo menos no distrito LC5, o meu distrito, isso é comum. Eu sei que no LC6 não é tão comum, mas a gente pode começar a desenvolver, se vocês quiserem, se for da necessidade do clube, ou mesmo se o presidente achar conveniente, né? Um é jaula aberta e o outro é palavra livre. Na jaula aberta é um espaço de, no máximo, 3 minutos, para que os leões que estejam presentes na Assembleia possam se manifestar sobre determinado assunto. Então, vai lá, fala, se inscreve, evidentemente, né? Nada de ficar levantando a mão na hora lá, vamos encerrar já. Não, eu também quero falar, não. Vamos se inscrever antecipadamente, eu quero falar na jaula aberta. A palavra livre, ela é reservada para pessoas que não são leões. Autoridades civis, visitantes, pessoas que são de outras instituições e que estejam presentes nessa assembleia, nessa festiva, nessa reunião, e aí você fecha a jaula e abre a palavra livre. Isso fica muito claro para todo mundo de que aquelas pessoas que falarem na palavra livre não são associados do Lions Club. A jaula aberta é destinada apenas a leões, e esses associados aproveitam essa oportunidade. Então, nós temos aqui 3 tipos de comunicação que são utilizados durante um evento. A instrução leonística, 5 minutos de leonismo, a jaula aberta e a palavra livre. A jaula aberta e a palavra livre não necessariamente precisam acontecer em todos os eventos, mas a instrução leonística, essa sim, tem que acontecer, porque faz parte, inclusive, do roteiro de Lions Internacional e é indicado para isso. Nós temos também esses crachás que vocês estão vendo na tela, que nada mais serve como uma identificação de alguns cargos, alguns dirigentes leonísticos, né? Juntamente com o PIN. Esse PIN, não preciso nem dizer, todos nós devemos utilizá-lo todos os dias. Não precisa ser alguém como o Ronald, que usa até no pijama, não é necessário esse nível de exagero, mas é sempre bom a gente pensar que esse PIN precisa ser utilizado, porque isso identifica como leão. Nas festivas, nas reuniões, nos protocolos leonísticos, alguns dirigentes vão comparecer com esses crachás que vocês estão vendo aqui. Hoje, o nosso governador usa um crachá ovalado. A partir de 1º de julho, o crachá dele passa a ser retangular, e assim sucessivamente. E o nosso querido Ronald usa um crachá
quadradinho, menor. A partir de 1º de julho, o crachá dele vai ser ovalado. E aí, então, sucessivamente, os outros cargos que as pessoas forem galgando dentro do leonismo. Como se pronunciam as abreviaturas leonistas? Aqui, gente, tem assunto para danar, porque aqui é demais da conta, né? Bom, eu separei isso aqui em duas linhas, né? E eu devo dizer que hoje, conversando com o Glauber, eu aprendi algo novo. Obrigado, viu, Glauber? A gente sempre vai conversando, eu aprendi algo novo e acho que vale a pena a gente conversar também sobre isso. Mas vamos falar sobre essas abreviaturas leonistas. Nós temos algumas abreviaturas que só se usam em território nacional. Companheiro leão, companheira leão, domadora. E temos também o plural, companheiros leões, companheiras leões e domadores. Por que essa terminologia só se usa no Brasil? Porque fora do Brasil, a gente utiliza simplesmente lion, leão, lion. É essa terminologia que se usa. Em alguns lugares, inclusive, as domadoras, né, ou então aquelas que nós chamamos de domadoras, são lionesses. Ou seja, nós temos uma diversidade com relação a isso. E o Brasil ainda carrega aquela linha de companheiro leão, companheira leão. Por quê? Porque lá em 1952, quando o Armando Fajardo começou o Lions, trazido do Uruguai, e no dia 16 de abril de 1952, ele fundou o primeiro Lions Clube no Rio de Janeiro, nosso Lions Mater. Lá se falou muito sobre companheirismo. Nós temos que incentivar e divulgar o companheirismo. E é por esse motivo que surgiu a expressão companheiro, né? A Paulinha está me avisando aqui, né, que o Glauber fez uma pergunta e eu vou voltar aqui no crachá. O crachá se usa sempre do lado direito da lapela, tá? O crachá sempre é colocado aqui, ó, na faca do lado direito da lapela. Não se usa crachá do lado esquerdo, não se usa aqui na gola, não se usa no peito. Crachá sempre aqui no lado direito da lapela. Obrigado, Paulinha. Quem é que consegue sobreviver sem uma super secretária que nem a Paulinha aqui? Não dá, né? Então tá. Obrigado, viu? Bom, tudo bem, Glauber? Respondida a questão aí? Legal, obrigado. E aí voltamos aqui à parte das nossas abreviaturas, né? Desde esse momento, tudo começou a ser tratado como companheiro, companheira. O que acontece é que esse termo acabou virando um espectro político. E aí muita gente ainda utiliza, mas já fica um pouco mais de receio, exatamente por ligações políticas que possam ter com relação a essa expressão companheiro. Então vamos deixar bem claro que no Brasil ainda se usa essa terminologia. Alguns distritos usam só leão, o leão fulano de tal, a leão fulano de tal, porque não existe a leoa, leão. Então, a leão, Dona Maria, o leão, seu José. Quer dizer, sempre vai existir essa consideração a respeito de companheiro e companheirismo. Mas essas expressões só se usam no Brasil. O que eu gostaria de deixar bem claro para vocês aqui. Um diretor social, na hora que você for fazer a leitura e for apresentar alguém, pelo amor de Deus, pelo amor de Nossa Senhora do Bom Parto, leia companheiro leão, companheira leão, né? Eu vou pedir muito para Nossa Senhora da Bicicletinha dar muito equilíbrio para você ler que é companheiro leão, mas está CL, porque tem gente que lê CL João da Silva, a CAL, ou a CAL Maria Elisa, ou o CL Sérgio Luiz, sabe? Não dá certo, gente. Isso demonstra falta de conhecimento leonístico, né? Então, quando vai ler, se tiver essa abreviatura, como você vai ler, por exemplo, o nome de um doutor, né? Está lá DR. Eu quero aqui homenagear o DR João da Silva. Gente, não é o DR, todo mundo sabe que é o doutor, né? O engenheiro que é o ENG. O ENG fulano de tal. Não, não é ENG, é engenheiro. Da mesma forma,
Não se fala CL. O CL Sérgio Luiz. Não, gente, não se fala isso. É o companheiro Leão Sérgio Luiz, é a companheira Leão Alessandra, é a domadora Dona Josefa ou a domadora Josefa da Silva. Não importa. O importante é que, ao ler essas expressões, abreviaturas servem apenas para que você possa identificar. Mas na hora de você fazer a leitura, leia por extenso esses nomes. Tudo bem até aqui? Ok? Vamos dar uma continuada, então, em outras abreviaturas, né? Eu já falei aqui, não se usa senhor, senhora, nem autoridade. No Lions se usa dirigente ou liderança. Nossos líderes e nossos dirigentes. Não se esqueçam que quando você entrou no Lions, quando você disse aquele sim, lá atrás, quando você falou sim, você deve estar se lembrando que você ouviu, né? A partir de hoje, você vai ser tratado por você, que é o nosso I, da igualdade do nosso acróstico do Lions. Então, não se usa senhor, não se usa senhora, não se usa autoridade leonística, se usa dirigente ou liderança. Outras abreviaturas, essas sim, são utilizadas mesa diretora ou mesa dirigente. Ô, Glauber, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso também, tá? A hora que eu montar aqui a falar sobre as mesas, tá? Companhia CL com ou sem ponto? Sem ponto, tá bom? Não existe o ponto, não. Não é necessário colocar o ponto, porque isso não existe. CL, companheiro Leão, não precisa ser ponto, porque você não está abreviando o nome da empresa. É CL só, sem ponto, sem pontuação, não é necessário. Você não está abreviando o comp. Se você escrever comp Leão, aí você põe um ponto depois do comp, tá? Mas você não vai escrever desse jeito, já que você pode escrever CL, tá bom? Respondi a sua pergunta? Legal. Então vamos aqui em outras abreviaturas que são extremamente importantes também, mas essas já são utilizadas em todo o mundo. DG, District Governor, é o que acontece hoje com o nosso querido Roberto Luiz. Ele é um DG, governador de distrito. O ano que vem, a partir de 1 de julho, ele passa a ser IPDG, que diretamente, né, é o nosso instantâneo, né? A gente conhece só macarrão instantâneo, não, mas você tem também um PDG instantâneo, né? Que é aquele que passa a partir do dia 1º de julho, ele é o imediato, o PDG, Past District Governor Immediately. Então, imediato Past District Governor, ou seja, o nosso ex-governador de distrito imediato. E aí nós temos depois, em seguida, os PDGs, os Past District Governor. Ou seja, você está falando, nossa, mas precisa ser em inglês? Eu vou adiantar um negócio que eu ia falar para vocês daqui a pouco. Sim, já teve um tempo, e eu acho que alguns que frequentaram o múltiplo há uns 10 anos atrás devem se lembrar disso, que já teve um tempo em que nós, no Brasil, resolvemos utilizar a nomenclatura, as abreviaturas abrasileiradas, aportuguesadas. Então, em vez de PDG, Past District Governor, a gente usava EGD, ex-governador de distrito. Então, muitas dessas correspondências eram feitas, todas essas documentações eram feitas assim. Qual é o maior problema que acontecia? Quando essas documentações chegavam nos Estados Unidos, ou eles demoravam para processar, ou eles devolviam porque não entendiam a nomenclatura. Então, eles precisavam, e o Brasil queria fazer isso de qualquer jeito. O Brasil queria se tornar um país que tudo que fosse escrito seria em português e nada usando o inglês. Acontece que a nossa matriz é nos Estados Unidos. Acontece que nós seguimos, inclusive o nosso ano é um ano leonístico, é um ano fiscal dos Estados Unidos. Começa em 1º de julho e termina em 30 de junho. Então, nós seguimos todas as características dos Estados Unidos. Para evitar esse tipo de problema, principalmente com relação à comunicação com a matriz dos Estados Unidos, com o Oak Brook, então, nós voltamos atrás e continuam, nós que eu digo distritos, né? Voltaram atrás e continuaram a usar a nomenclatura em inglês. Então, essas abreviaturas em inglês é muito mais por uma questão logística, de necessidade de comunicação rápida com o Lions Internacional, do que necessariamente uma vaidade de querer se utilizar um nome, um estrangeirismo ou um nome dos Estados Unidos, né? Nós temos, por exemplo, aqui
o segundo VDG. E aí você está lá, está vendo o 2 e o ND. Ah, o que é esse ND, Rogério? Esse ND de SECOND. É a abreviatura de SECOND. Então, segundo VDG, Vice District Governor. Só que, no nosso caso aqui, inclusive vocês passaram já pela convenção, vocês já devem ter o Second VDG Elect, que é o eleito. É o segundo vice-governador eleito, que a partir do dia 1º de julho passa a ser apenas segundo vice-governador. Da mesma forma, você tem o primeiro VDG, o primeiro vice-governador, que, no caso específico, depois da convenção, ele passa a ser o primeiro vice-governador eleito, e aí ele ganha essa letra E aí no final da sua nomenclatura. Lembrando que tanto o segundo vice-governador quanto o primeiro vice-governador só usam essa letra E da convenção até o dia 30 de junho. Depois, no dia 1º de julho, eles vão abolir o E, porque eles já passam a assumir a condição de vice-governadores de distrito, como deve ser feito. Nós temos também aqui, ainda já falando no múltiplo, nós temos uma palavrinha que muita gente fala sem conhecimento. Queremos apresentar aqui o CC fulano de tal. CC fulano de tal não fica bem, né? Então é bom a gente lembrar que nós estamos falando de Council Chairman. Council Chairman, que é o coordenador, na tradução livre da palavra, o coordenador de um conselho. No caso, presidente do conselho, no nosso caso, do Conselho Múltiplo LC. Então nós temos o Distrito Múltiplo LC, que é coordenado por um Council Chairman, que recebe essa nomenclatura de CC. Depois você tem o primeiro vice-Council Chairman, no nosso caso hoje é o Mesadre, e você tem o segundo vice-Council Chairman, que no nosso caso é desculpe, esqueci o nome dela, como é que é o nome? Lá de Minas. Carmen. Né? Carmen. A Carmen, muito obrigado, Vitor, exatamente. Você tem o primeiro vice, que já foi eleito hoje o presidente do conselho, e a segunda vice, que é a primeira vice eleita, que é a Carmen. E você tem o IPCC. O IPCC, que é o Immediately Past Council Chairman. Ou seja, depois que ele saiu, a partir do dia 1º de julho, o nosso querido Sérgio Chioda receberá o título de IPCC. Ele é o Past Council Chairman imediato. E aí você tem uma palavra que dá muita dor de cabeça para os detentores disso, que é o PCC. Por que dá dor de cabeça? Pela ligação que nós temos hoje no histórico brasileiro, né? Então, eu vou contar uma historinha muito rápida e o autor dessa história sempre me autorizou a falar. É o meu querido Fábio Oliveira Filho. Fábio Oliveira Filho recebeu uma correspondência de Lions Internacional na casa dele, e ele não gosta muito que eu conte essa história, não, mas depois me autorizou. E o porteiro ficou com medo de entregar, porque estava escrito PCC Fábio Oliveira Filho. Então, dentro desse histórico que a gente tem, do uso da palavra PCC no Brasil, é evidente que isso causa um pouco de confusão e a gente tem que deixar claro que é uma nomenclatura de Lions Internacional. Temos o ID, International Director, e temos, em seguida, o Past International Director, que são os diretores internacionais. Normalmente, esses diretores são eleitos por 2 anos. Nós temos o IP, International President, nós temos o PIP, a gente chama de PIP, mas é o Past International President. Nós temos o primeiro vice-presidente internacional, o segundo vice-presidente internacional e, nesse caso, o terceiro vice-presidente internacional. O Glauber me lembrando que você está com 8 PDGs e 2 PCCs hoje dentro da sala. Obrigado. E nossas homenagens a esses PDGs e PCCs, porque, afinal de contas, são grandes lideranças que dedicam muito do seu tempo, do seu dinheiro e do seu talento para fazer com que a coisa possa andar e continuar no leonismo no LC6, né? Alguns gastam bastante tempo, bastante dinheiro, não é o caso de outras pessoas que se dedicam junto ao espaço de clube
mas aqueles que acham que é fácil assumir uma governadoria ou assumir a presidência de um conselho de governadores, saibam que tem muita história para ser contada aí, né, meu amigo Bittar? Tem muita coisa para ser contada aí. Então, nós sabemos de toda essa realidade, inclusive aqui eu estou falando do terceiro vice-presidente internacional, o segundo e o primeiro vice-presidente. Atenção, gente, na hora de fazer a leitura da apresentação, principalmente agora que nós temos um segundo vice-presidente internacional no Brasil, o Fabrício de Oliveira, então é bom você saber que na hora de fazer a apresentação dele não vai chamá-lo de VIP, né? É bom chamá-lo de vice-presidente internacional. Essa é uma nomenclatura que é utilizada, é apenas uma abreviatura leonina. Tá bom, aqui, encerrando essa parte, nós temos aqui também... Vamos ver se está funcionando aqui. Ok. Nós vamos falar agora aqui sobre Melvin Jones Fellow, que é o título Melvin Jones, né? O Glauber fez uma pergunta. Onde é que está a pergunta do Glauber aqui? Deixa eu ver. Se pode ser feito uma instrução leonística só com as abreviaturas, Glauber, é isso? Pode, claro que pode, sem problema nenhum. Isso aqui dá assunto para muito mais do que 5 minutos de leonismo, né? Pode sim. Até porque se todos os clubes começarem a trabalhar as instruções leonísticas, você só vai aumentar a cultura do leonismo dentro do seu distrito. Então, é importante sim, não tem a menor dúvida. Mas vamos falar aqui sobre o Melvin Jones Fellow, né? O companheiro Melvin Jones, companheiro de Melvin Jones. Normalmente é aquela pessoa que faz a doação de $1.000 para a Lions International Foundation. Lembrando, não se compra o título de Melvin Jones. O título de Melvin Jones é o resultado da sua doação para a Fundação Internacional. Tem gente que fala assim, eu não vejo a hora de comprar meu título. Não, então você com certeza não está valorizando o título como deveria. Porque o título Melvin Jones, ele deve ser o resultado do seu trabalho ou o resultado do reconhecimento de alguém a você através da doação de $1.000 à Lions International Foundation. Hoje, e aí o nosso Bittar, que é o nosso responsável aí pelo LCIF no múltiplo, pode até me corrigir se eu estiver errado, mas hoje está bem diferente de anos atrás, que hoje você pode ter até consórcio para isso, você pode pagar $20 por mês, $10 por mês. É muito fácil você doar. Não é fácil você comprar. Vamos deixar isso bem claro. É muito fácil fazer a doação para a LCIF. Então, isso precisa ficar claro, porque às vezes as pessoas querem fazer a divulgação de LCIF e já falam, vamos fazer um rateio aí para a gente comprar o título. Não, não se compra o título. Eu abri esse parênteses aqui para deixar bem claro também a importância da doação para a LCIF em todos os momentos e até nas atividades do seu clube. Mas voltando aqui à nomenclatura, tem algumas situações, até na apostila de vocês, tem uma situação sobre isso, e que a gente fala sobre Melvin Jones Fellow, que é o resultado, é o prêmio, é o reconhecimento que você recebe pela sua doação. E se você doa mais de uma vez, mais de $1.000, você doa $2.000, você chega a doar $3.000, você passa a ser progressivo. E algumas literaturas trazem essa abreviatura, MJFP, Melvin Jones Fellow Progressive. Porém, conversando hoje com o Glauber, e até nós fizemos uma pesquisa, o Glauber fez a pesquisa, eu também fiz ali junto à Lions Internacional, a gente identificou que mesmo o Lions Internacional trata de Progressive Melvin Jones Fellow. Então, a letra P vem na frente, e aí vale a pena a gente esclarecer que muitos distritos ainda carregam Melvin Jones Fellow Progressive, deixa a letra P no final, e isso é uma questão que a gente vai atualizando e vai passando para todos. Né? Eu gastei um pouco mais de tempo para falar sobre isso, mas eu acho que é importante que a gente saiba, porque o diretor social é aquele que vai fazer todas as comunicações envolvendo essas pessoas.
Ele pode, de repente, ter, aqui no Brasil, ele pode ter hoje o vice-presidente internacional na reunião dele. Por que não? Né? Então é bom a gente lembrar como haverá o tratamento dessas pessoas. Dando continuidade, eu vou falar para vocês sobre as premiações. É muito comum a gente, no meu distrito isso acontece com muita frequência, e eu sei que no LC6 não acontece com tanta frequência assim, que é a questão das caravanas, né? Premiar caravanas festivas, visitas do governador. Normalmente isso é feito mais na época das convenções. Em outros distritos, o meu é um exemplo, isso acontece com mais frequência. Acontece nas visitas de governador, acontece nas reuniões dos RCGDs, enfim. Existe sempre uma situação como essa. Mas é bom a gente lembrar, porque isso pode acontecer com você, diretor social. Então vamos lembrar o seguinte: o que é uma caravana? Eu até fiz uma pesquisa a respeito disso. Caravana vem do árabe, caravan, e vem também do persa, carwan. E ele quer dizer o seguinte: grupo de viajantes. Então, se você tem uma única pessoa de um clube, aquilo não é uma caravana. Aquilo é um representante, aquilo é um visitante, mas ele não passa a ser uma caravana. Caravana é quando estão duas ou mais pessoas envolvidas nisso. Então, nós temos ali, na questão das caravanas, nós temos as caravanas mais distantes, nós temos as caravanas mais numerosas e temos as caravanas mais numerosas da região ou da divisão. Por que isso acontece? Para fazer uma premiação, até para a gente poder valorizar. Eu estou contando isso para vocês, que é um exemplo que acontece no distrito, mas eu gostaria de deixar bem claro para vocês o seguinte: o importante é valorizar todas as premiações, coletivas e individuais. Todas. Presidente, você recebeu um PIN, e esse PIN tem que ser entregue para o seu companheiro mais idoso ou que mais participativo, enfim, não importa. Esse é um chevron que tem que ser entregue para um companheiro ou uma companheira do seu clube. Não engavete, não entregue de qualquer jeito. Valorize através do diretor social. Avise o seu diretor social. Na primeira oportunidade de uma festiva, onde tem muita gente, faça a chamada dessa pessoa, chame aquela pessoa, convoque aquela pessoa até a frente, entregue o chevron, o PIN, o certificado, o troféu, o reconhecimento, entregue com ares de solenidade, porque nós precisamos valorizar as premiações. As premiações não nascem de uma hora para outra. As premiações são fruto de reconhecimento. E é importante que você, diretor social, saiba disso através do seu presidente e no meio de uma festiva, de uma reunião onde você tenha, de um jeito protocolar, mais pessoas envolvidas, faça essa entrega de uma forma solene. Devemos valorizar essas premiações. Não dá para falar de atividades de diretor social sem falar de protocolo. E o protocolo é uma situação que todo diretor social tem que conhecer, precisa conhecer, porque envolve 3 campos muito importantes: o conhecimento do protocolo, o planejamento do protocolo e, principalmente, a boa vontade para executar o protocolo. Nós temos algumas definições. Lions Internacional tem essas definições muito bem descritas. Você tem um protocolo oficial de Lions Internacional, inclusive com a ordem de procedência, mas nós não podemos substituir o protocolo de Lions Internacional, não está acima das normas de cerimonial público. No Brasil, nós temos um decreto, o decreto 70.274, de 9 de março de 1972, que são normas do cerimonial público. E essas normas precisam ser conhecidas pelo diretor social, junto com o protocolo oficial de Lions Internacional. E, além disso, você tem também uma série de legislação, de leis, que falam a respeito do uso da bandeira nacional. Tanto a Lei 5.700, que é a mais conhecida, de 1971, quanto depois algumas outras leis que foram feitas, e entre elas eu destaco a número 8.421, de 11 de maio de 92, que atualiza a lei de 1971. Todas essas informações, diretor social, você precisa conhecer. E é bom a gente falar muito claro
que isso aqui não é segredo de Estado, não. Basta ir lá no seu navegador, na sua barra de pesquisa, procura no melhor aplicativo que você tiver, naquele que você tiver mais familiarizado, e você com certeza vai encontrar essas normas, essa descrição para você seguir, até para você levar para o seu clube. Isso aqui, por exemplo, principalmente a questão da bandeira nacional, do cerimonial público, são assuntos que podem, inclusive, ser trabalhados nas nossas instruções leoninas. Uma coisa interessante, vamos montar uma mesa diretiva protocolar? Né, Glauber? Aquilo que a gente havia falado hoje à tarde. O Glauber até tinha feito uma pergunta, né? Então, vamos deixar bem claro, não existe o termo mesa principal. Tem muito diretor social que, na hora de montar a mesa, fala assim, vamos montar a mesa principal. Gente, mesa principal são as mesas que estão em frente a vocês. Porque se essas mesas não estiverem com pessoas, você não vai conseguir montar uma mesa diretiva nunca. A sua mesa não vai ser nunca principal, porque principais são as pessoas que estão prestigiando a festiva ou reunião. São aquelas pessoas que estão ali naquele salão. Então é importante que você saiba que a sua mesa é uma mesa diretiva, mas mesa principal é cada uma das mesas que está à sua frente, que está montada à sua frente. Então vamos abolir esse termo de mesa principal, podemos utilizar mesa diretiva, mesa da própria mesa protocolar, enfim. Mas é importante que a gente se lembre disso. E a gente vai montar aqui uma pequena mesa, né? Esse material também vai estar à disposição de vocês, viu, Glauber? Depois a gente vai fazer um filme, um MP4 disso, para que você possa divulgar no LC6, se o nosso governador assim autorizar, e se a nossa GLT também não opor. Né? Como é que funciona a mesa principal? Não, a mesa diretiva. Como é que nós vamos fazer isso? Sempre, lembre-se, bandeiras colocadas no lado esquerdo de quem para a mesa olha. Imagina que você está aqui, você está na plateia, você está olhando essa mesa. Então, as bandeiras são colocadas sempre à esquerda de quem está olhando para a mesa. No lado direito, pode ficar o estandarte ou estandartes, tem gente que põe também o estandarte do Léo Clube ou o estandarte de um outro clube, enfim. E o púlpito, onde vai ficar o mestre de cerimônia. E aí nós começamos a montar a nossa mesa diretiva. No lugar número 1, que é o centro, vai o presidente da Assembleia. Pode ser o presidente do clube, pode ser o governador do distrito, quando se está falando de um evento distrital, um RCGD, por exemplo, uma convenção. Pode ser uma presidente de região ou de divisão, se nós estivermos falando de uma reunião de divisão em região. Mas, enfim, sempre vai no lugar número 1, ao centro da mesa. No lugar número 2, à direita do presidente da Assembleia, vai a pessoa mais importante, convidado mais importante da Assembleia. Se for o governador do distrito, se for uma visita do governador, ele vai sentar no lado número 2, na cadeira número 2. Se for um palestrante, e esse palestrante estiver nesse evento, mesmo que o governador... Atenção porque eu vou falar. O clube vai fazer um evento. Esse evento vai ser convidado um orador. Só que o governador também vai estar presente. O governador também foi convidado. Não é visita oficial do governador. Ele foi apenas convidado ou ele quis fazer essa visita, essa cortesia para o clube. O governador não vai para o lugar número 2. O lugar número 2 é destinado à pessoa mais importante da Assembleia depois do presidente da Assembleia. E, nesse caso, um convidado ou um orador. Está bem claro isso? Porque tem muita gente, não, o governador tem que ir para o número 2. Depende. Não é, se não for visita oficial do governador, se a festiva for muito mais dedicada a um orador oficial, então, evidentemente, ele vai para o lugar número 2. Por que isso? Isso é histórico. Na época em que se convencionou a respeito da hierarquia, eu estou falando de muitos séculos atrás, a igreja dominava. E aí alguém precisava identificar como ia separar esses lugares à mesa. Então, alguém, em algum momento, disse o seguinte: a pessoa mais importante ao lado do presidente da Assembleia tem que ser aquele segundo a tradição da oração, sentado à direita de Deus Pai. Vocês já ouviram essa expressão? Sentado à direita de Deus Pai. Por isso que começaram
desde aquela época, a executar dessa maneira. A pessoa mais importante, depois do presidente da Assembleia, senta-se à direita dele, no lugar número 2. Ah, mas o governador também está presente. O governador vai para o lugar número 3. Repito, se não for uma visita de governador. Aí ele vai para o lugar número 3. E aí, sucessivamente, você vai montando o lugar número 4, com mais um dirigente leonístico, o lugar número 5, o lugar número 6, o lugar número 7. Duas dicas aqui que eu gostaria de falar. Primeiro, vocês estão vendo no lugar número 6, tem uma jovem senhora sentada ali na ponta da mesa. Né? Vamos deixar claro uma coisa. As pessoas falam, não pode colocar mulher na ponta da mesa. Isso é um cavalheirismo e é muito respeitado. Nós temos que respeitar isso mesmo, tem toda a razão. Porém, essa mulher, naquele momento, está representando um cargo leonístico. E esse cargo leonístico, pela ordem de precedência, a coloca nessa posição. Isso precisamos deixar muito claro. Ah, mas eu sou cavaleiro, não vou deixá-la no canto da mesa. Você pode até fazer isso. É usos, costumes e cultura de cada clube. Mas saiba que pela ordem de precedência, pelo cargo que essa mulher ocupa, e aqui eu não vou ficar discutindo cargos, porque senão nós vamos ficar aqui até meia-noite, 1h da manhã, mas pela ordem que ela ocupa, pelo cargo que ela ocupa na ordem de precedência, ela pode sim ficar sentada no canto da mesa, na ponta da mesa. Aí incorremos em um outro tipo de problema. Companheiros, domadoras, amigos. Incorremos no fato do diretor social não querer que fique mulher na ponta da mesa. Aí ele comete um grande erro. Ele coloca mais 2 pessoas, uma em cada ponta, que é para poder tirar aquela mulher da ponta da mesa, e ele vai ampliando a mesa. E é aqui que eu gostaria de deixar bem claro para vocês uma situação. Faça mesas curtas. Lembra que nós comentamos agora há pouco sobre ego, comentamos sobre a vaidade, comentamos exatamente sobre a questão da disciplina ao montar uma mesa diretora. Faça mesas curtas. Faça mesas com 5 lugares, 7 lugares, e depois nomeie as pessoas que estão presentes. Mais gente você colocar na mesa, mais é o risco de você errar. Quanto mais pessoas você colocar na mesa, já fomos em festiva, Paulinha e eu fomos em festiva que tinha 19 lugares na mesa. Quando chegou no 15º, 16º lugar, ninguém sabia mais quem ia colocar lá. Já estava vendo a hora que iam colocar pessoas que não têm nada a ver com a nossa ideologia, o nosso trabalho, né? Simplesmente foram colocando essas pessoas dentro da mesa para encher lugar. Mesa grande é bonita? Não necessariamente. Mesa grande é bonita quando você está organizado. Quando você tem, por exemplo, no caso, 8 PDGs presentes nessa reunião. Se nós tivéssemos que montar uma mesa agora, eu com certeza montaria essa mesa. Primeiro com o nosso GLT, depois colocaremos o governador no lugar número 2, depois os PCCs, depois os VDGs, depois os PDGs, e aí nós temos uma mesa muito longa. E os PDGs, PCCs, sempre por ordem de tempo, ou seja, o ano leonístico em que eles atenderam ou serviram como PDGs ou como PCCs, como DGs ou como CCs, no ano leonístico, o mais recente é o que vai para a mesa primeiro. Depois a gente vai mobilizando. Mas como nós temos poucas pessoas, às vezes, numa festiva, não compensa você criar mesas muito longas. Isso é um grande risco e não vale a pena. Por quê? Esse risco vai trazer só 2 coisas. Primeiro, muita gente chateada. Eu não fui para a mesa, ninguém me chamou para a mesa, onde já se viu? E o segundo, gente falando mal. Gente, falar mal, todo mundo vai falar mesmo, a gente sabe disso, sempre vai ter alguma crítica. Mas sempre vai ter alguém que vai falar, tá vendo? Não respeitaram fulano de tal, ele tinha que ir para a mesa. E isso tudo é um contrassenso, é um desgaste totalmente desnecessário. Sugestão, deixe mesas pequenas, 5, 7 lugares, e depois nomeie as pessoas que, porventura, deveriam ou teriam orgulho de fazer parte dessa mesa. Né? A formação da mesa diretiva, como nós já falamos, é sempre bom observar número de lugares na formação da mesa, que nós já falamos. O lugar de honra é sempre à direita do presidente, os lugares pares estão sempre à direita do centro, de quem para a mesa está olhando, obedecer à ordem de precedência, alterar
dirigentes leonísticos com autoridades civis, é importante, está o prefeito, alterna junto com um dirigente leonístico, está o presidente da Câmara, altera junto... É sempre bom pensar nisso. Por quê? Os poderes executivo, legislativo e judiciário, muitas vezes são o suporte importantíssimo para o seu distrito e para o seu clube. Então é importante que eles sejam valorizados também. E ponha-os na mesa, sem problema nenhum, mas tome cuidado com quem você vai colocar e como você vai distribuir. E a apresentação das presenças na mesa. Isso aqui é interessante. Uma coisa muito comum que está acontecendo hoje para montar a mesa diretiva, as pessoas entregam um cartãozinho para quem vai para a mesa. Olha, você vai assumir o lugar número 1, você vai no lugar número 2, você vai no lugar número 3. Na hora que vai começar a assembleia, o mestre de cerimônias ou o diretor social convido para formarem a mesa diretiva. E as pessoas vão indo lá silenciosamente. E a partir desse momento, em seguida, ao começar a assembleia, o mestre de cerimônias anuncia as presenças na mesa. Lugar número 1, presidente, aí aquela chuva de palmas. Lugar número 2, aí aquela chuva de palmas. Lugar número 3. É legal quando o pessoal começa a bater palmas, porque se você faz uma mesa de 15 lugares, o 15º ninguém bate palma. Já acabou, né? Por quê? Porque ele está cansado, já bateu palma para um monte de gente lá. Então, é bom a gente deixar isso claro. Vamos lá, vamos montar a mesa, as pessoas vão para a mesa silenciosamente, cada um no seu cartãozinho, põe. O que é muito ruim é quando você começa a nomear a mesa. Para o lugar número 1, eu convido a presidente fulana de tal, presidente da família. O lugar, bate palma. Para o lugar número 2, eu convido o companheiro fulano de tal. Para o lugar número 3, convido, e assim sucessivamente. Depois começa a assembleia, o mestre de cerimônia, agora eu quero nomear a mesa presente. Pronto, vai repetir tudo de novo, repetir todos os nomes, todos os cargos. Não é necessário. É cansativo, é desgastante e faz com que as pessoas, muitas vezes, falem, puxa vida, já falou, já identificou. Então, uma saída é essa de entregar o cartão e apresentar a mesa diretiva apenas uma vez. É importante isso. Continuando os eventos mais importantes do clube, nós temos a posse da diretoria, nós temos a posse de associado e nós temos a visita do governador. Olha, gente, esses 3 eventos, se o seu clube puder, faça uma festiva. Porque são eventos extremamente importantes para o Leão. A posse da diretoria valoriza e motiva a diretoria que está assumindo. A posse do associado, então, nem se fala. Do jeito que nós estamos querendo trazer associados para os nossos clubes, é evidente que eles vão se sentir muito valorizados ao entrarem no clube e serem recepcionados com uma calorosa, além de uma calorosa salva de palmas, também uma calorosa festiva. E a visita do governador nem se fala ainda, porque o governador é o representante do presidente internacional dentro do lar, dentro do seu distrito. Então é evidente que a visita do governador tem que ser uma festiva muito importante. Esses 3 pontos é que fazem a diferença na festiva. Se o clube puder, faça esse trabalho, faça a festiva, para que eles possam se sentir valorizados. Lembre-se, determine com o presidente o horário de início e fim e cumpra esse protocolo, esse acordo. O governador é a personalidade mais importante da visita do governador, tá? Ele sempre vai para o lugar número 2. E lembre-se do negócio. A instrução leonística, ele é o discurso do governador. Ok? Eu vou repetir. Na visita do governador, não ponha outro orador para falar. Não ponha um companheiro para fazer a instrução leonística. A instrução leonística é o próprio discurso, é a fala, é a palavra do governador. Porque se você coloca um outro orador, e esse orador vem com um assunto que muitas vezes não tem muito a ver com aquilo que o governador vai falar, o governador normalmente aproveita essas oportunidades para falar das conquistas, para falar do trabalho, para falar dos seus projetos, para falar da motivação, e aí você tem um outro orador que pode quebrar esse assunto. Então, recebeu o nosso governador Roberto Luiz em alguma festiva? É ele quem fala, e depois dele, só o presidente da Assembleia vai falar. Fechou. Não tem mais ninguém para falar. O governador é o último a falar. Depois disso, quem encerra é a Assembleia, é o presidente.
mas o governador não precisa e não pode ter alguém mais fazendo inscrição leonística na visita. Procure saber com antecedência o gosto pessoal de alimentação e bebidas. Me permitam mais uma vez um exemplo pessoal. Eu não como frutos do mar. Até por uma questão de saúde, eu evito frutos do mar de qualquer jeito. E aí nós fomos, quando governador, fui recebido por um clube que gentilmente preparou a melhor paella de toda a região. E eu passei com arroz e batatinha, né? Então, é importante que o diretor social tome esse cuidado. Não custa nada o diretor social de um clube, atenção porque eu vou falar. Diretor, você não vai ser preocupado com a comida, sua refeição? Então não custa nada, meu amigo, você falar o seguinte, né? Liga para a secretaria, liga para a mulher ou para o marido do governador, da governadora, e pergunta o que o governador ou a governadora gostam de comer. Qual é o prato predileto deles? Qual é o prato que não lhes faz mal? Né? Tem alguma coisa, eles têm algum tipo de refratariedade, alguma coisa, né? O meu marido ou a minha esposa não pode comer camarão. Aí, ótimo, se você não gostar do governador, sirva um prato de camarão para ele. Mas se você gostar, você com certeza não vai querer oferecer camarão, porque você já sabe que isso não é o ideal, o prato ideal. Custa alguma coisa você tomar esses cuidados antes? Não custa nada. Isso você pode fazer com uma semana, 10 dias de antecedência, você consegue cuidado para que as pessoas se sintam bem à vontade na sua pesquisa. Tenha em mão sempre um roteiro. Atenção, não se deixe entregar simplesmente pela sua boa vontade, seu conhecimento, como diria lá, a gente vai ter aquela experiência, tenha o roteiro em mão. A memória pode falhar. Então, sigam o roteiro. É importantíssimo que você tenha o roteiro e o presidente também tem. Fique atento, sempre por perto. Aqui tem mais uma historinha. Nós fomos numa festiva, o diretor social, o Bitar, diretor social resolveu ficar na mesa com a família dele, enquanto estava acontecendo a festiva. E eu já contei essa história para você lembra? E a mesa ficava lá no final do salão, um salão enorme. E o diretor social fazia parte dele, interromperam para o jantar, e aí o diretor social foi sentar à mesa com a família dele. E ficou de costas para a mesa diretiva. E ninguém conseguia falar com o diretor social. O presidente estava desesperado. O presidente, para falar com o diretor social, tinha que ligar para o celular do diretor social, pedir para ele ir lá para frente, que ele precisava trocar algumas informações. Diretor social, você é responsável pelo bom andamento dessa reunião, dessa festiva, desse encontro. Fique atento, esteja por perto. Eu lamento te dizer, diretor social, você é o último a comer. E você provavelmente vai comer ali rapidinho, porque a sua atenção e seu foco vai estar ligado em tudo que está acontecendo com o presidente. Esteja inteirado da lista de convidados. Assim você já vai separando os grupos, quem vai ficar sentado perto de quem. É muito bom isso para que você possa organizar e fazer a integração da festiva. Outra coisa, som ambiente não é balada, tá? Tem gente que põe um som tão alto, mas tão alto, porque acha bonito aquele som, né? Olha, eu vou passar um pitchbox. E pronto. Ninguém consegue falar mais nada, né? Ninguém consegue conversar, ninguém consegue ter integração, interação. Botar uma banda que o cara canta. A Paulinha está dando risada aqui, porque nós estávamos num distrito onde botaram uma banda que o cara toca heavy metal. E ele resolveu tocar heavy metal no jantar. E ele ficava tocando a guitarra, balançando a cabeça, assim, sabe? Ninguém conseguia falar, conversar, interagir, nada. Então, som ambiente não é balada. Lembre-se disso. O momento é de integração, de conversa. Não quer dizer que você vai colocar aquelas músicas de velório, também não. Mas é importante que você coloque uma música mais baixinha, um tom mais baixo, para que as pessoas tenham a possibilidade de conversar e interagir, né? Usa bom senso para presentes e lembranças. Quem já passou por isso sabe o que eu vou falar. O clube quer fazer uma coisa tão bonita, quer dar um presente tão bonito, tão significativo, que dependendo de como a pessoa está se transportando, como ela está indo até o clube, ela vai deixar esse seu presente em algum lugar, tá? Conheço algumas pessoas, eu conheço, né? Que já deixaram arranjos de flores maravilhosos em aeroportos, em hotéis. Porque não dá para carregar aquilo, né?
Então, não custa. Nós tivemos a visita de um ex-presidente internacional, alguns vão lembrar disso, né? Que deram presente, é uma estátua de pedra, pedras brasileiras. Foi terrível, porque ele precisou deixar aquilo, né? Não tinha como transportar aquilo lá. Pesava quase 1 tonelada. Então, é só para vocês lembrarem que as pessoas precisam ter mobilidade para transportar esses presentes, né? Uma placa, um certificado, até um mimo com flores, é uma coisa que vale a pena, porque as pessoas podem levar para casa, podem guardar de recordação. Agora, cuidado. Se você não tiver bom senso para presentes e lembranças, pode ser que o seu presente, a sua lembrança, fique parado em algum lugar por aí, porque não vai ser transportado mesmo. Vamos falar rapidinho de ordem de precedência de bandeiras. Eu estou chegando no final. Países, após a bandeira do Brasil, em ordem alfabética. Isso é uma convenção internacional, sempre na língua portuguesa, né? Bandeiras de estados e Distrito Federal, pela ordem de Constituição. Ou seja, daqui a pouco eu vou passar para vocês a base da Constituição Federal e tem as disposições transitórias que fundou os estados e o Distrito Federal. E municípios. É convencionado pelo decreto 70.274 que seja pelo número de habitantes. Isso é difícil. A hora que você está preparando lá a festiva, você vai colocar as bandeiras, tem 4, 5 municípios que você quer homenagear, quer colocar na panóplia, e aí você vai ver o número de habitantes de cada um. Então, para evitar esse tipo de situação, o mais comum, o mais usual, é por ordem alfabética também, para evitar aquelas complicações de última hora. E quando a gente fala em bandeiras, queria me prender no seguinte, uma regra básica. Quem me ensinou essa regra foi Sérgio Palani. Na hora que você estiver montando uma panóplia, crie uma linha imaginária. E essa linha imaginária vai ficar sempre de frente para a plateia. Se tiver um número ímpar de bandeiras, a bandeira do Brasil estará no meio dessa linha imaginária. Se tiver um número par de bandeiras, a bandeira brasileira vai estar à direita dessa linha imaginária, à esquerda de quem para ela olha. E aí, então, nós vamos ter essa seguinte situação. Eu tenho um número ímpar de bandeiras. Aí eu tenho a bandeira de Lions e a bandeira do estado de São Paulo. Como é que eu monto isso aqui? Assim, bandeira do Brasil no meio, a do estado de São Paulo vai para a direita da bandeira do Brasil, à esquerda de quem para ela está olhando, e a bandeira do Lions vai para o outra ponta. Fácil. Até aqui não há problema nenhum. Acontece que eu recebo mais 2 bandeiras. Eu recebo a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira de um município, que no caso eu estou usando a bandeira do meu município, Mogi das Cruzes. Como é que eu devo fazer? Eu vou afastar essas bandeiras e eu vou colocar a bandeira do estado de São Paulo, passa à esquerda, e a bandeira do país, Estados Unidos, passa à direita da bandeira do Brasil. E aí, então, eu coloco a bandeira do município. Essa é a organização oficial, conforme o decreto que organiza a disposição de bandeiras no território brasileiro, e é um decreto internacional, inclusive. Aí recebemos mais 2 bandeiras, a bandeira do estado do Rio de Janeiro e a bandeira da Argentina. Como é que a gente faz isso aqui? Então a gente coloca ainda a separação, aumenta essa distância, a bandeira de São Paulo vai mais para o canto, a bandeira dos Estados Unidos passa de lado, inverte de lado, e a bandeira da Argentina vai para cá e a bandeira do Estado para o outro lado. Mas por que a Argentina foi para o lado direito? Foi por causa da identidade, da nomenclatura e da ordem alfabética. A Argentina e Estados Unidos. Algumas pessoas, inclusive a gente já conversou sobre isso hoje à tarde, falam assim, mas o nome correto da Argentina é República da Argentina. Sim, é verdade. E alguns lugares identificam muito facilmente, mais facilmente, dessa forma que é muito mais popular. Então, a gente sempre deixa as bandeiras nesse formato. Aqui eu só estou mostrando um exemplo para vocês de que, quando você receber uma bandeira de país, bandeiras de vários países, a ordem que se segue é a ordem alfabética. A ordem dos bandeiras de estados, e aí vocês estão vendo o estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, a ordem dos estados é por ordem de Constituição. Rio de Janeiro vem antes de São Paulo? Sim. Rio de Janeiro vem antes, primeiro a bandeira do Brasil, depois Bahia, Rio de Janeiro, Maranhão, Pará, Pernambuco. São Paulo foi o 7º estado que foi constituído, até
Amapá, Distrito Federal, que é o 26º, 27º estado. Então, nós temos toda essa situação que vai ser divulgado depois para vocês, já está, inclusive, na apostila que a gente tem do diretor social, e mostra qual é a disposição das bandeiras. E até para vocês saberem, essa é a identificação visual das bandeiras dos estados do Brasil. Agora, nós falamos de número par de bandeiras. Então, nós temos aqui... sim, se tiver um orador de outro país, que lugar fica a bandeira do país dele? Normalmente, você vai homenagear o orador. Então, ele vai para o lugar número 2, bem ao lado da bandeira brasileira. Tá? Então, você tem lá a bandeira da Argentina, a bandeira dos Estados Unidos. Mas eu recebi um orador da Zâmbia. A Zâmbia vai para segundo lugar, no lugar da bandeira, ao lado direito da bandeira do Brasil. Porque você está homenageando o orador que está fazendo aquela visita. Ok? Respondi sua pergunta? Legal. E aí você tem, então, um número par de bandeiras, 2 bandeiras facinho, né? 4 bandeiras, de novo aqui, a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira de São Paulo. Nós fazemos essa separação. Bandeira do Brasil à direita da linha imaginária, bandeira dos Estados Unidos bem ao lado dela. E se nós tivermos, então, depois substituímos, né? Receba a bandeira de um município. Repetindo, eu estou usando a bandeira do município de Mogi das Cruzes. Aí, então, a bandeira de São Paulo muda de lugar e a bandeira de Mogi das Cruzes assume a outra ponta. E se eu tiver a bandeira do Léo? A bandeira do Léo, ela é uma organização apêndice do Lion. Então, ela passa também a fazer parte da panóplia, mas depois da bandeira do Lion. E se eu tiver a bandeira da ONU? Esse é um assunto bastante complicado. Tem gente que acha que a bandeira da ONU é representativa de todos os países. Não é. A ONU é uma organização, como todas as outras, como o próprio Lion, que também é uma organização. A ONU é apenas uma organização. Para vocês terem uma ideia, eu conversei bastante com o Glauber sobre isso, né? A ONU, ela congrega 193 países. Vocês sabem quantos países catalogados nós temos? 266. Então, tem mais de 100 países que não fazem parte da ONU. Vou dar, até eu fiz anotações aqui de alguns exemplos, né? A Escócia, o país de Gales, Irlanda do Norte, não fazem parte da ONU. Você pegar Coreia do Sul, a Coreia do Norte faz, Coreia do Sul não faz parte da ONU. Se você receber alguém que vem do Vaticano, já imaginou o Papa? Que bacana, o Papa num evento de Lions, aí você vai usar a bandeira da ONU para identificar a bandeira do Vaticano? Não serve, porque o Vaticano não faz parte da ONU. Então, essas situações que a gente precisa identificar bem e deixar bem claro. ONU não substitui, a bandeira da ONU não substitui bandeiras de outros países, ok? A bandeira da ONU, ela identifica uma organização. Agora, nós entramos em usos e costumes. Tem gente que põe a bandeira da ONU depois da bandeira brasileira. Eu já vi, hoje mesmo à tarde, pesquisando, Glauber e eu já vimos, né? Tem gente que põe a bandeira da ONU antes dos estados. Tem gente que põe depois dos estados. Tem gente que põe antes. Isso é usos e costumes. Mas, pela normatização, a bandeira da ONU vem antes mesmo das bandeiras dos países, porque ela não representa nenhum país, ela apenas é uma organização que congrega os países que dela fazem parte. Bom, feito isso, apenas aqui uma observação. Vocês estão vendo aqui uma foto, né, um desenho, as pessoas olhando para a bandeira e um único moço lá, de paletó e gravata, que não está olhando para a bandeira, está olhando para a plateia. Por que isso normalmente acontece? Quando se está cantando o hino à bandeira, a primeira estrofe e o estribilho do hino à bandeira, a gente deve olhar para a bandeira. A bandeira é um símbolo nacional, assim como o brasão e como o hino nacional. Mas se essa cena estiver sendo de pessoas cantando o hino nacional, não precisa voltar-se para a bandeira. Por quê? O hino nacional, por si só, já é um símbolo nacional. Então, muitas vezes, eu faço isso. Eu estou cantando o hino nacional, eu estou olhando para a plateia. Não tenho porquê. Aí começa o primeiro estrofe e estribilho do hino à bandeira. Aí eu me viro para a bandeira, porque é o correto. Eu estou seguindo a normatização.
Ah, mas isso é muito chato. Não, não é chato. É uma questão de normatização, usos e costumes. Assim como tem gente que põe a mão no coração para cantar o hino nacional, outros se mantêm em posição de sentido. Quer dizer, não existe muita diferença com relação a isso. Não existe nada na legislação que diga você deve colocar a mão no coração quando você cantar o hino. Não, não existe nada na legislação. Porém, existe uma determinação, sim, na legislação, que diz que o hino à bandeira, você tem que estar olhando para a bandeira, que é o símbolo, um dos símbolos nacionais. O hino nacional, não necessariamente. Eu quis colocar esse detalhe aqui. Atenção, diretor social. Você vai virar para ele e falar, pô, mas até isso eu preciso ficar sabendo? Sim, é bom. Porque quanto mais cultura o diretor social tiver, mais ele vai poder motivar o seu pessoal, mais ele vai poder divulgar. Eu falei no início, eu não sou o dono da verdade, mas como eu gostaria que todos nós pudéssemos divulgar essas situações, né? Algumas dicas importantes, gente. Convoque associados previamente preparados para ficarem no local da festiva, da sua reunião, principalmente festivas, né? Recepcionando as pessoas, os visitantes, dando atenção, dando carinho, indicando os lugares, ó, aqui você vai assinar a lista, ali você vai pagar a adesão, né? Encaminha o local. É sempre importante que os clubes tenham essas pessoas para fazer o acolhimento dos seus visitantes. Oriente para que os associados do clube não se fechem em rodinhas. É muito comum você ver isso. Você recebe visitantes e tem lá 4 ou 5 do clube que estão lá fechados em rodinhas. Estão conversando sobre assuntos de clubes, né? E aí, então, tem coisa pior, gente. É quando o visitante chega e pergunta como é que estão as coisas. E aí, dentro daquela rodinha, os leões falam, ih, rapaz, aqui tá ruim pra caramba, você não sabe que esse presidente tá apontando cada cagadinha que nós... Sabe, essas coisas vão acontecendo e você, ao invés de motivar as pessoas para participar, você afasta as pessoas. E nós não queremos isso. Clubes têm problemas? Tem. Devem ser resolvidos? Devem. Internamente. No momento de uma festiva, abra-se para receber os seus candidatos ou seus visitantes. Mas não se feche em rodinhas. Não deixe para resolver problemas ali, naquele momento, né? Na hora do serviço de refeição, atenção, os visitantes são os primeiros a serem servidos. Você que é do clube, deixa o visitante se servir primeiro. Ah, mas não vai sobrar comida. Paciência. Você é do clube. Você está anfitrionando, você está recebendo. O governador está visitando o clube. O governador e a sua companheira, ou ao contrário, né? A governadora e o seu companheiro são os primeiros a se servirem. Eles precisam abrir a linha. Em seguida, vem os demais dirigentes que compõem a mesa diretiva, se possível. E o pessoal do clube é o último a se servir. Diretor social, você é o último a se servir. É importante a gente lembrar disso, né? Outra dica importante, evite assuntos polêmicos ou constrangedores. Esses assuntos que só interessam ao clube anfitrião internamente. Nós participamos de uma festiva um pouco antes da pandemia. Paulinha e eu estivemos uma das últimas festivas antes da pandemia e deram a palavra para o secretário, legal. O secretário mostrou a agenda do governador, era uma visita de governador. O secretário mostrou a agenda do governador, legal. O secretário falou sobre as atividades do clube, legal. Aí deram a palavra para o tesoureiro. E o tesoureiro falou da inadimplência que estava tendo no clube e falou de alguns custos que precisam ser pagos, porque a nossa taxa internacional ainda não foi paga, gente. A gente tem que pagar a taxa internacional. Me deu vontade de tirar dinheiro do meu bolso e ajudar o pobre coitado do clube, já que estavam tendo esse pedido tão delicado feito pelo tesoureiro. Gente, esses assuntos não devem ser colocados em festivo. São assuntos internos, são abordagens internas e podem constranger muito os visitantes que você tem. Respeite a diversidade. Isso aqui é extremamente importante. Às vezes, o diretor... Isso aqui foi... A Paulinha pediu para eu colocar isso aqui, Glauber, e eu achei ótimo, viu, Alessandra? Achei muito bom. Às vezes, o diretor social acha que é um comediante. Às vezes, o diretor social ou o mestre de cerimônias querem contar algumas piadas ou querem contar alguns casos engraçados. E aí podem envolver, infelizmente, alguma situação que diga respeito ao credo, à raça, à orientação sexual, piadas que podem constranger. Gente, prestem atenção no mundo ao seu redor. O Lions
está ficando cada vez mais diverso. Temos casais homossexuais, homoafetivos, que estão frequentando Lions, graças a Deus. Essas pessoas têm poder aquisitivo, essas pessoas têm, na grande maioria das vezes, essas pessoas têm foco, direcionamento, são pessoas instruídas, e essas pessoas estão fazendo parte da nossa legião. Então, cuidado, porque piadas de mau gosto podem criar constrangimento e até você pode perder gente, associados, visitantes, você pode perder simpatia, você pode perder credibilidade com as famosas piadinhas que se contam no ambiente festivo, principalmente de Lions. Evite. É melhor você cair em graça do que você ser engraçado. Às vezes é melhor a gente pensar que vale a pena a gente manter a postura, a atitude e respeitar a diversidade, principalmente com orientação sexual, com raça, com credo. Tem gente que, e nós já tivemos situações como essa, vai contar piada de português exatamente com uma caravana de portugueses fazendo uma visita dentro do seu clube. Onde que isso vai funcionar? Não dá certo, né? E todo mundo sabe que esse tipo de situação, além de constranger, vai criar uma imagem muito negativa. Imagina, então, eu estou sabendo que no Lions Club de Mirassol é proibido contar piada de sírio-libanês. Eu estou sabendo disso, é proibido. Né? Não se conta piada de libanês no Lions Club de Mirassol. A gente sabe disso daí. Né? Então eu vou contar uma piadinha para o Lions Club de Mirassol. Era uma vez 2 libaneses. Né? Não vou contar, de jeito nenhum. O Joaquim e o Manuel, não tem jeito. Mas, enfim, brincadeiras à parte, cuidado com as piadas que se contam, as palavras que se falam e que muitas vezes, por conta de você querer ser engraçado, você pode desrespeitar a diversidade. Lembre-se, é a diversidade que vai tocar o mundo daqui a algum tempo, já está tocando, e é a diversidade que faz a diferença no Lions Club. Finalmente, para não cansar mais vocês, eu vou falar sobre transição. Diretor social, talvez a sua maior meta seja se preparar para uma transição tranquila. Tudo isso que nós falamos hoje, se foi proveitoso para vocês, se foi proveitoso para seu trabalho, repasse isso para o próximo diretor social. Mostre para o diretor social como as coisas podem acontecer da melhor forma possível. Mostre para o diretor social que o seu clube pode ser melhor a cada dia. Ah, mas só o trabalho do diretor social? Não, mas é um trabalho que vai colaborar muito. É um tijolão intenso que se coloca nessa parede para estruturar o seu clube, para estruturar o seu distrito. O Lions Club precisa de clubes fortes, precisa de clubes conscientes, precisa de clubes que tenham integração, que tenham o companheirismo, mas não podemos esquecer os nossos fundamentos, o nosso protocolo. Não podemos esquecer as nossas origens, não podemos esquecer tudo aquilo que faz o que somos hoje. Então, gente, podemos até melhorar. Não quer dizer que o que está sendo feito não possa ser mexido. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Eu não gosto muito daquela frase em time que está ganhando não se mexe. Se mexe, sim. Se for para melhorar, claro. Mas a transição é importantíssima. Assim como o nosso governador Roberto Luiz fará uma transição para o próximo governador. Vai deixar lá para o Ronald todas as informações necessárias para que o Ronald possa fazer a sua governadoria melhor do que já foi feita, assim como a Alessandra vai passar para a próxima GLT. Não sei quem foi escolhido, mas enfim, se for outra pessoa, a Alessandra tem o compromisso de se passar tudo que foi feito para que possa ser melhorado, por que não? Trabalhe com a transição de uma presidente de clube, faça uma transição tranquila, transparente, aberta, verdadeira. Diretor secretário, tesoureiro, idem. Diretor social, esse é um caminho que você deve seguir. Prepare-se para ser um ex-diretor social, para que você possa passar para o novo diretor social toda a sua experiência, seu conhecimento e fazer com que o seu clube seja melhor a cada dia. Minha gratidão ao Distrito LCC. Muito obrigado.